A questão toda, com a tão famosíssima intolerância à lactose, é que você, ou qualquer outra pessoa, pode passar muito mal, ou pouco mal, ao tomar leite ou ingerir seus derivados sem ter qualquer problema com a sua lactase, a enzima que digere o principal açúcar do leite, a lactose. Só lembrando, a lactose precisa ser quebrada em açúcares menores, a glicose e a galactose, para ser absorvida da luz intestinal para a circulação, e quem faz isso é a enzima lactase. Então, muitas vezes não se trata de buscar o culpado em exames. Seu exame pode ser absolutamente normal e ainda assim você passar muito mal com o leite ou com a lactose. O que se chamaria de falso negativo nem chega a ser exatamente isso. É você quem se sente mal. E ninguém tem nada com isso. Nem mesmo um papel ou um PDF dizendo que você não deveria se sentir assim, pois sua lactase é normal. É como se eu tivesse que explicar por um processo, fotos, documentos, conversas gravadas, etc., por que não gosto de determinada pessoa, por que não vou com a cara dela. Porque sim, ora, passo mal olhar para ela, pronto, e ninguém tem nada com isso. Ainda que muitos intolerantes à lactose tenham sim demonstrados baixos níveis de lactase, a questão é muito mais complexa do que isso, é preciso entender. Mas a maior prova, a prova mais definitiva da intolerância é ser intolerante. Simples, não é? Se você ou o seu filho não se sente bem ao tomar leite, se sente algum dos chatos sintomas como excesso de gases, náusea, diarreia, constipação ou qualquer outro sintoma que possa ser imputado ao leite, inclusive mau hálito, deixe de tomá-lo, ou consuma menos. Não precisa de algum médico, nutricionista, guru da internet para dizer isso para você, pois a definição de intolerância à lactose não envolve qualquer outra coisa que os sintomas que se sente ao ingerir lactose ou alimentos que a contenham. Não esquecendo que a fermentação de muitos outros carboidratos da dieta podem provocar sintomas semelhantes. Intolerância à frutose, por exemplo, é tão ou mais comum. Mas por que será que se fala muito menos? Você já viu fruta no supermercado anunciada como sem frutose? Pois é. Mas também aqui, nada de grave. Já as pessoas que são comprovadamente deficientes da enzima lactase, ou seja, a maioria da população mundial, em maior ou menor grau, aí sim, podendo ser mostrado por exames quase sempre desnecessários, podem ou não mostrar uma má absorção, muitas vezes sem nenhum sintoma, algumas vezes com problemas maiores, como algum grau de subnutrição, mais graves na mais rara deficiência congênita de lactase, e quase sempre muito dependentes da quantidade de lactose dos leites e derivados que ingerem. A má absorção, no entanto, costuma ocorrer em uma minoria em relação aos que somente se sentem mal. Por exemplo, crianças que se mostram intolerantes passam mal, mas pelo menos aparentemente não se mostram menos nutridas, algo que pediatras conseguem notar facilmente, e é bom ressaltar que não está necessariamente vinculado ao peso da criança, mas até mais ao seu ritmo de crescimento, não precisam mais do que se abster do leite e derivados, ou, mais frequentemente, apenas diminuir a sua ingestão. Outros dois truques para diminuir sintomas são ou associar outros alimentos à refeição com leite, ou dar preferência a alimentos lácteos com maior teor de gordura, para que ajudem a retardar o esvaziamento gástrico. Leites desnatados, portanto, têm também aí uma parcela de culpa em tantos dos sintomas vistos ultimamente. Pronto, sem dramas, sem vitimização, sem atestado às escolas, sem serem tratadas de forma diferente de outras crianças. Não vão morrer se tomarem leite. Não precisam pôr plaquinha no pescoço. Não precisam faltar no dia do leite da escola. Não precisa se criar mês de conscientização da intolerância à lactose, cor de cocô nas camisetas e bottoms. Espero não estar dando ideia. Também é interessante notar que a incidência da má absorção da lactose aumenta com o aumento da idade. Do ponto de vista evolutivo, dá para entender por quê.
Não fomos feitos para ficar no leitinho a vida inteira. Já os sintomas de intolerância tendem a diminuir com a idade, muito provavelmente porque acostumamos com eles. Mais uma vez, obrigado.